Hoje eu vou trazer aqui para você um comentário sobre uma reportagem que saiu no Domingo Espetacular, no dia 14 de outubro de 2018, ontem, em que falava sobre a última pesquisa e fala uma verdade sobre a dieta low carb, que está em moda há bastante tempo. Eu vou conversar com você agora, vou tocar aqui o vídeo e aos poucos eu vou fazer uns comentários para você entender a interpretação do ponto de vista científico e não somente do ponto de vista da mídia, tá certo? As dietas low carb, com pouco ou nenhum carboidrato, estão na moda, mas o assunto é polêmico. Uma pesquisa recente teve uma conclusão que serve de alerta. É perigoso tirar os carboidratos de forma indiscriminada da alimentação. Bom, a primeira coisa que qualquer pessoa tem que saber é que ler um estudo científico não é a mesma coisa que ler uma reportagem de uma revista ou de um jornal. Tem conceitos técnicos por trás do entendimento da informação que é passada. Basicamente, existem padrões de pesquisa que são feitos para encontrar respostas diferentes. Uma pesquisa chamada de pesquisa observacional, ela não consegue estabelecer a relação entre causa e efeito. Um exemplo é quando se identificou na Inglaterra, acho que na década de 60, que em paralelo ao aumento da natalidade, do nascimento de crianças entre a população, identificou-se também que havia um aumento da população de cegonhas. Não à toa começaram a associar em desenhos, em filmes, em outras brincadeiras, que era a cegonha que trazia as crianças para essas famílias. Mas é óbvio que o aumento das cegonhas não é a causa do aumento do nascimento de crianças. Então esse aí é um exemplo de que existe uma associação, ou seja, em paralelo o aumento do número de cegonhas e o aumento de nascimento de crianças, mas uma coisa não é causa da outra. Por outro lado, um estudo randomizado controlado, ele faz com que existam dois grupos muito semelhantes em características, seja de obesidade, seja de consumo de cigarro, seja de prática de atividade física ou outras doenças que possam, por exemplo, interferir na ocorrência de morte ou de infarto ou de AVC, e distribuir num grupo A um determinado padrão alimentar e no grupo B um outro padrão alimentar. E ao longo de algum tempo, alguns anos, eles identificam qual que seria o padrão alimentar mais associado à ocorrência de problemas como esses, como morte, infarto e AVC. E quando existe essa comparação, de tal forma que provavelmente a única diferença entre os dois grupos é caracteristicamente o padrão alimentar, aí sim a gente pode inferir uma associação causal entre um padrão alimentar e um determinado evento, como esse infarto, AVC ou morte. Então, a gente aqui agora vai ter que tentar entender que tipo de pesquisa é essa, eu vou falar isso no final para você, e entender outras coisas que foram citadas na reportagem. Vou continuar aqui. Pode reparar, muita gente decidiu eliminar completamente o carboidrato das refeições. Pessoas que abriram mão até daquele pãozinho de vez em quando. Acredita nisso? Que tipo de comida gostosa você teve que tirar da tua vida? Pizza, esfirra, pão de manhã. Tirou tudo? Tirei tudo. Você não sente falta disso? Não, nem lembro mais que tem pão de manhã. Meu café da manhã é ovos mexidos. A gente está acostumada a ingerir muito carboidrato e o corpo acostuma. Vários famosos também entraram nessa onda. A modelo... Só um detalhe aqui, nessa pesquisa, o padrão de low carb não é muito condizente com o padrão de low carb que existe na ciência. Nessa pesquisa que foi publicada recentemente numa revista super importante americana chamada Lancet, o padrão low carb foi considerado com menos de 40% de carboidrato, enquanto que, na verdade, é em menos de 20% pela literatura mundial, o que se considera um padrão de alimentação low carb. Além disso, houve uma grande diferença entre os grupos, tá? No grupo que consumia em torno de 40% de carboidrato, tinha muito mais pessoas com obesidade, com consumo de cigarro, sedentários, com diabetes e que, logicamente, aumentaria a probabilidade de doenças, inclusive de morte. Então, não haviam dois grupos iguais, os grupos eram bem diferentes e em relação a características que poderiam interferir diretamente no resultado que era a sobrevida.
A modelo Mariana Goldfarb, ex-namorada do ator Cauã Raymond, tem uma legião de fãs na internet por causa da dieta low carb, ou baixos carboidratos em português. Aos 51 anos, Cláudia Raia também estaria mantendo a ótima forma com a dieta. O mesmo vale para a americana Halle Berry, que tem 52 anos. Qual a nota que você daria para a dieta low carb? 11, ela é maravilhosa, só melhora a saúde. Então, desde sempre eu fiz. Mas essa dieta gera muita polêmica. A dieta da moda agora é a dieta sem carboidrato, né? E isso é muito perigoso também, muito ruim, porque quando você faz uma dieta muito restritiva, o seu corpo normalmente ele vai perder músculo e ele também pode perder água e também pode perder nutriente. Então aqui um dado interessantíssimo. Realmente um padrão de alimentação low carb, ele tende a levar à perda não só de massa gorda, mas também de massa magra. Mas isso acontece com todos os padrões alimentares. Quando há um emagrecimento, existe não só a redução da massa gorda, que é o tecido gorduroso em si, a reserva de gordura, mas também do que é chamado de massa magra, que é a componente muscular principalmente. E tem pesquisas já que demonstram que, dentre os diversos padrões, e nessa pesquisa foi comparado principalmente o low carb, que é com baixo carboidrato, com o low fat, que é baixo teor de gordura na dieta, mostrando que a quantidade de gordura perdida na padrão low carb é significativamente maior do que em comparação com a com baixo teor de gordura. Outro dado importante é que assim, perder água é comum também que se perca, porque junto com o que se emagrece, também se perde um pouco de água. E os nutrientes em si, os compostos minerais ou vitaminas, se for uma alimentação bem orientada, você não vai perder esses nutrientes, ou apesar de perder, você vai estar repondo e vai manter o equilíbrio do seu corpo sem que isso te cause nenhum prejuízo. Amo pizza, aquela pizza gorda mesmo. Com quê? Maçuda. Maçuda. Bastante queijo. Nós não vivemos sem o carboidrato. O carboidrato é energia. Com as proteínas e as gorduras, os carboidratos formam os 3 grandes grupos alimentares. Eles são fontes de energia importantes para o nosso corpo. Os carbos são divididos entre complexos e simples. Os simples são aqueles carboidratos que aumentam o açúcar com muito mais facilidade. O corpo digere com facilidade e, com isso, o açúcar aumenta com facilidade no nosso organismo. Entre os simples estão os farináceos, os pães, massas, açúcares, mel. Já os complexos incluem, em especial, os alimentos integrais. Larissa tem 21 anos, cursa educação física e faz exercícios diariamente. Quem a vê hoje não imagina que ela já foi assim. Com 1,55 m e muitos quilos, Larissa era obesa. Eu tinha 116, mais ou menos. Algo precisava mudar. Há 1 ano e meio, ela adotou a low carb. Com a dieta e exercícios, Larissa perdeu 63 quilos. Mas até hoje sofre com hipoglicemia ou falta de açúcar no sangue pela ausência dos carboidratos. Melhorou bastante, na verdade, mas ainda tenho sim, algumas vezes, principalmente quando você tem um gasto energético maior e o carboidrato diminui bastante. Aqui em relação ao padrão restritivo, até que foi falado pela nutricionista na reportagem, quando se faz uma dieta no padrão low carb com baixo teor de carboidratos, o corpo ele sabe metabolizar outras substâncias para formar a glicose no sangue, para gerar glicose para consumo das células. Esse é um mecanismo chamado gliconeogênese, que utiliza outras substâncias que não sejam a glicose para formar glicose. Então, uma dieta bem orientada, uma dieta bem instruída, tende a não fazer hipoglicemia, porque o corpo se adapta bem, o corpo consegue fazer essa glicose através de outras fontes e dá à célula aquilo que ela precisa sem gerar esse problema. A opinião dessa nutricionista, deixar os carbos de lado pode ser um erro grave. Toda dieta muito restritiva não é saudável, nem para o corpo, nem para a mente.
Outro consenso entre os médicos é que os carboidratos complexos são melhores para a saúde. Os complexos são aqueles que são ricos em fibras, então o corpo tem um pouquinho mais de dificuldade em digeri-los. Então, com isso, a dificuldade em si acaba sendo um benefício, porque aumenta o açúcar com mais dificuldade no nosso organismo. Então, aqui um conceito em relação aos carboidratos complexos e os carboidratos refinados. Os complexos, eles tendem a ser mais próximos daquilo que a natureza nos oferece. Então, eles tendem também a ter uma resposta mais fisiológica dentro do nosso corpo. Então, no seu corpo, se você consome um carboidrato mais complexo, ele demora um pouco mais a ser absorvido e ele é liberado gradualmente na sua corrente sanguínea. O contrário, quando você consome um carboidrato refinado, ele gera picos muito grandes de glicose no sangue, o seu nível de açúcar no sangue sobe muito rapidamente. Isso é interpretado pelo corpo como um excesso absurdo, que pode gerar inclusive danos ao metabolismo, e ele reserva isso em forma de gordura. E reserva de uma forma rápida, porque quanto mais intenso for o pico, maior a liberação de hormônios, especialmente a insulina, que faz com que isso aconteça. E aí, como isso gera uma variabilidade muito grande do nível de glicose, e isso é um dos sensores da fome, a tendência é que você coma muito, mas rapidamente você volte a ter a sensação de fome. Então, daí a necessidade inicial de um conceito muito básico é substituir os carboidratos refinados por carboidratos complexos. São esses carboidratos complexos que os diabéticos, por exemplo, podem consumir com moderação e acompanhamento médico. Arroz integral, maçã, banana, morango, brócolis, inhame, mexerica. Aqui dentro desse carrinho tem uma fonte inesgotável de carboidrato. Você acha que ele faz mal para a sua saúde? Então pode começar a repensar. Bom, é claro que a quantidade de calorias que você ingere não é ela simplesmente que gera as alterações do seu organismo. Dependendo da origem dessas calorias e da mesma forma da origem desses carboidratos, a resposta do seu corpo vai ser diferente. Quanto mais natural for a origem da caloria e também do carboidrato, melhor será a resposta do seu metabolismo, do seu armazenamento de gordura e a sinalização interna para a sua composição corporal. Então, claro, é diferente você tomar um suco de caixinha cheio de açúcar do que um suco puro da fruta que você faz na sua casa, de uma fruta fresca. Uma revista americana publicou um estudo feito durante 25 anos e ele mostra que o carboidrato é sim fundamental para a nossa vida. O estudo mostrou que comer pouco carboidrato pode ser tão ou mais prejudicial do que comer demais. Os pesquisadores observaram por 25 anos a alimentação e a saúde de mais de 15 mil pessoas com idades entre 45 e 64 anos. Diante disso, os pesquisadores observaram que existia uma relação entre a ingestão de carboidratos e a expectativa de vida dos participantes. E concluiu: comer carboidratos moderadamente aumentou em 4 anos a expectativa de vida em relação aos que cortaram ou reduziram muito a ingestão. Bom, então vamos aqui agora diretamente para o estudo. Primeiro, esse foi um estudo observacional que não permite estabelecer uma relação causal entre algum fator e algum desfecho, entre, por exemplo, o padrão alimentar e a expectativa de vida. Então não dá para inferir isso. Dá até para sugerir que isso possa acontecer, mas não dá para ter plena certeza. O segundo dado é que, apesar disso ter acontecido, quando foram observados os dois grupos, ou seja, o que consumia em torno de 40% de carboidrato, que eles disseram low carb, mas não é low carb, em relação ao grupo que consumia mais de 70% de carboidratos, esse grupo com menos carboidratos, eles eram mais obesos, eles eram mais sedentários, eles fumavam mais e, além disso, tinham mais pessoas com diabetes tipo 2, que por si só podem ser os fatores que levaram a esse grupo a ter uma sobrevida menor, aí em cerca de 4 anos. Então, mostrando aqui que a interpretação desse estudo, de uma forma técnica correta, não vai dar os resultados conforme foi veiculado aqui nessa reportagem. Então, aqui para fazer um resumo, para você guardar as informações dessa reportagem, dessa pesquisa recente que saiu. Essa pesquisa, ela é um estudo chamado de observacional, que não permite definir uma relação causa e efeito. Então, daí não pode se inferir que o padrão alimentar que foi estabelecido como 40% versus 70%, um seja pior do que o outro.
O que se pode inferir aqui nessa pesquisa foi visto que nesse grupo que consumia 40% de carboidrato em relação ao grupo de 70%, eles eram mais obesos, eles tinham mais frequentemente diabetes, eles fumavam e eles eram mais sedentários, e que em função desse conjunto de fatores, incluindo comer menos carboidratos, levou eles a ter uma expectativa de vida em média 4 anos a menos. Então aqui não dá para colocar a culpa somente em cima da alimentação, muito pelo contrário, não dá para colocar a culpa na verdade em cima de nenhum dos fatores, mas mostrando que provavelmente era o que se esperaria mesmo de um grupo mais obeso, de um grupo com mais diabetes, de um grupo mais sedentário e de um grupo que fumava mais. Claro que talvez aí o fator alimentar não tenha pesado tanto, mas talvez se ambos comessem a mesma quantidade de carboidrato, ou seja, 70%, talvez a expectativa de vida fosse ainda menor. Então, cuidado na hora de interpretar esses dados, porque nem sempre o que parece é, e a interpretação de dados científicos não é tão simples assim e exige uma avaliação técnica, uma avaliação específica, que, enfim, pode dar realmente a verdade e não uma pseudo-verdade. Então, era isso que eu tinha para falar com você. A gente tem muito mais dado científico de ensaio clínico randomizado, de estudos de qualidade, mostrando que um padrão com menos carboidratos, ele é mais eficaz em reduzir o peso, em emagrecer, em fazer melhor controle da glicemia, inclusive com reversão em alguns casos do diabetes, do que o contrário. E mais, nós temos também cada vez mais dados crescentes de estudos também observacionais que mostram que o padrão com menos teor de carboidratos favorece e diminui a quantidade de doenças cardíacas e a mortalidade por doenças cardíacas. Então, cuidado na hora de se alimentar, realmente reduza principalmente a quantidade de alimentos processados e aumente a quantidade de alimentos mais naturais, mais próximos daquilo que a natureza oferece para a gente. E comece a entender que o padrão low carb, ele não só gera melhores resultados no seu corpo, como também eles são mais fáceis de se manter ao longo do tempo e conseguir fazer com que os resultados no seu corpo e na sua saúde sejam permanentes. E se você tiver qualquer dúvida sobre alguma reportagem que talvez tenha passado despercebida por mim, ou qualquer dificuldade que você enfrente no dia a dia, quando você tenta aí comer de uma forma melhor, seja para emagrecer, seja para controlar melhor sua saúde, manda para mim por e-mail ou escreve aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder à luz da ciência do que a ciência oferece de melhor. Tá? Então vai aparecer aqui o meu e-mail em algum lugar na tela e aí você manda para mim que eu vou ter o maior prazer em te responder, ok? Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo.